Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, começando aí na sua casa, como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor. Hoje, mais do que nunca, eu quero a sua participação. Quero porque, além de ser o segundo programa da volta das nossas férias, é um programa muito especial, porque eu estou aqui com convidados que você gostaria de saber quem são. Mas eles também querem saber qual é o tema que vão discursar, porque até agora eu não disse para eles. Então vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, quero agradecer a sua companhia, a sua conivência, a sua paciência, o seu carinho, que recebe o Sexo Arroz Internet aí todas as segundas-feiras e que faz isso tudo ter algum sentido. Muito obrigado, porque o tema de hoje vai fazer você pensar naquilo que você não vê. É difícil. Vai fazer você pensar naquilo que você crê, que as pessoas dizem que ganha notoriedade, mas você nem sabe quem foi que encontrou. Quem será? Quem serão esses personagens? Nós sabemos, você sabe, eu sei, que a televisão é capaz de mover montanhas. Discursa, faz opinião, talha a sua opinião, recebe a sua opinião. Mas por trás disso tudo, quem está? Quem é que faz isso tudo? Será que são mesmo aqueles repórteres que você vê todos os dias, que são tão familiares, os âncoras dos nossos telejornais? Será? Quem são eles? Quem te viu, não te viu na TV. É o tema de hoje e para falar desse assunto, claro, nada mais pertinente do que eles que estão atrás das câmeras, mas faz possível, tornam possíveis quase todos os programas da nossa programação legal. O programa da programação local ficou muito feio, Mara. Programa da nossa grade local de entretenimento e de jornalismo. Então, sejam bem-vindos. Começa agora mais um Sexo, Arroz e Internet. Eu já vou começar agradecendo a presença dela, que é uma amiga querida e que agora está aí enveredando pela EPTV, Lígia Boaredo. Tudo isso porque eu disse que eu ia chamar ela pelo nome da irmã dela, que já esteve 2 vezes com a gente aqui no Sexo, Arroz e Internet. Lígia, super obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigado por enfrentar esse afã de saber qual era o tema. A curiosidade do tema, né? Viu? Não era tão triste assim, não era tão difícil. Seja bem-vinda e obrigada por ter aceitado. Boa noite. Ao lado dela eu tenho a Francine Rodrigues, que ela acabou de me falar. Ó, meu público já sabe que eu não guardo o nome de jeito nenhum, mas Francine, eu já sabia, claro. Seja super bem-vinda ao Sexo, Arroz e Internet. Obrigada. E a Francine, claro, está atrás do programa do Léo. É isso? Exatamente. Que honra. Muito obrigada, viu, Francine, pela sua presença. Imagina. O meu terceiro convidado já é um pouco mais familiar para você, já é uma figurinha meio conhecida. Eu sei que você está aí em casa, você sabe, porque ele está por trás daquele programa que mobiliza a cidade e a região, com o meu amigo à frente, né? Que é o Orlando Pessotti. Orlando Pessotti, não só. Então, atrás do Noticidade está ele, Valmir. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui. E eu é que agradeço. Bom, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria chamar o Vitor. Vitor, tem alguma coisa para mim? Oi, tem boa noite cheio de eco para você. Tá me ouvindo aí dentro? Tô. Opa, porque eu não tô te ouvindo aqui fora, mas tudo bem. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados hoje e a quem está nos assistindo aí em casa. E gostaria de convidar também, para quem quiser participar com o seu comentário, sua dúvida, sua participação especial, que o faça através do nosso Facebook, que é o facebook.com/programa-sai. Uma vez que, se você quiser fazer esse tipo de participação, esse é o único lugar que a gente recebe essas participações, porque o nosso telefone, que é 2111 2133, está reservado para o sorteio. Que sorteio? Que sorteio. Você que me acompanha sabe, esse é o único programa da televisão de Ribeirão Preto que te dá um livro de presente. Não é bacana? Porque a gente quer que você viaje, a gente quer que você seja feliz. Mais que isso, a gente quer que você aprenda o prazer da leitura. Então, a Livraria Cultura e eu, e o Sexo, Arroz e Internet, estamos te dando esse livro. Você já ligou? Já ligou porque é seu. Ó. O presente de hoje chama Mortais. Cara, eu vou falar sinceramente como psicóloga hospitalar. Olha só, a medicina e o que realmente importa no final. É muito bacana. Depois eu conto um pouquinho, porque eu já li, é um dos meus de cabeceira e é seu. Liga pra cá, liga que você vai levar esse seu presente, combinado? Bom, meninos, meninas, vamos começar o nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu quero saber o seguinte. Lígia, você é de Ribeirão? Sou de Ribeirão. Francine também? Também. E o Valmir também? São Paulo. Você é de São Paulo, mas está em Ribeirão há muitos anos. 16 anos aqui em Ribeirão. 16, já é praticamente um Ribeirão Pretano. Um pouquinho menos do que eu, inclusive, porque eu já estou há mais tempo também. Somos paulistanos, nós dois.
Também. Bom, então, falando disso, eu queria saber, a primeira pergunta que eu quero saber de vocês. Vocês trabalham por trás das câmeras, tá? Por trás daquelas pessoas que se tornam realmente conhecidas na nossa região. Quem não conhece o Léo Oliveira? Quem não vê os apresentadores da IPTV? Quem não conhece Orlando Pessotti? Porque estão à frente das câmeras. Todo jornalista é vaidoso? É a minha primeira pergunta. Eu acho que todo mundo, de certa maneira, acaba sendo vaidoso em alguma coisa, né? Não necessariamente na parte física, assim, mas eu acho que vaidade todo mundo tem um pouco, né? Não é defeito, né? Se a gente pensar bem. O que você quer, Vitor? Você quer me dar água porque você esqueceu de botar água. Gente, minha caneca tá vazia, ó. Programa ao vivo, a gente conta mesmo. A minha Olha por trás da minha câmera o que acontece, ó. Você viu? É assim, gente. Programa ao vivo é assim. Ao vivo. Um brinde a todos. Bom, eu tô perguntando isso, Lígia, porque é o seguinte. Normalmente, quando a gente está fazendo a faculdade de jornalismo, eu fiz faculdade de jornalismo, a gente sempre imagina, a gente tem uma vertente já, a gente já imagina qual é a área que a gente quer trabalhar e sempre tem uma pontinha de nós que já nos imagina à frente das câmeras. Então, a pergunta sequencial é: o que leva jornalistas, pessoas antenadas, moradores, cidadãos da cidade, a quererem trabalhar por trás da notícia? Qual é a mágica? Me ensina, porque eu nunca pensei em trabalhar por trás da notícia. Qual é? Eu acho que é muito engraçado isso, né? Tem muita gente que decide fazer jornalismo não necessariamente para ir para a televisão e não necessariamente para aparecer na frente das câmeras. Eu, por exemplo, a Mara sabe, sou formada em letras, fiz mestrado em linguística e agora estou indo para a área de jornalismo, mas é uma coisa que sempre fez parte da minha vida acadêmica. E eu nunca quis aparecer na frente das câmeras. Gente, apaga tudo que ela não quer aparecer. No entanto, que é até estranho pra gente, né? Mas assim, lógico que eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a tudo e a todas as oportunidades que a vida reserva pra gente. Às vezes a gente planeja uma coisa e não é o que acontece, então a gente tem que estar sempre aberto a tudo. Mas eu, por exemplo, o que eu mais sonho é ser fechadora de jornal. Assim, mais do que na produção. Você vai já para todo mundo como é que funciona essa prática toda aí. Francine, você é jornalista formada? Eu estou estudando jornalismo, estou no segundo ano agora. E eu sou formada em audiovisual, sou técnica em audiovisual. Ok. E aí você sempre imaginou se trabalhando numa produção de jornal? Então, na realidade, quando eu comecei o curso de audiovisual, há 8 anos atrás, meu intuito era trabalhar na TV. Por trás dela, não me via na frente, mas era qualquer área. Aí, aos poucos, eu fui me especializando um pouquinho mais em edição de vídeo, né, que é o que eu trabalho hoje lá no Léo. E ali eu fui ficando, não pensava em atuar no jornalismo, em editar matéria. Era programa de entretenimento, eu faço isso até hoje. E aí, por destino, comecei a trabalhar lá e já estou lá há quase 5 anos. O que tem que ser é mesmo. Exatamente. Como é que você foi parar atrás das câmeras? Olha, você falou questão de vaidade, né? Mas é assim até estranho, porque televisão foi o último veículo que eu pensei em trabalhar quando eu fiz jornalismo. Eu pensava muito em rádio, porque o rádio eu não ia aparecer. Eu ia ficar escondidinho, só a minha voz ia sair. Então eu pensava assim, não me via... principalmente aparecendo, né, diante de uma câmera. E a televisão ajudou muito nisso, a eu me valorizar, a questão de autoestima. Não chega nem a ser uma questão de vaidade, porque eu fui praticamente empurrado como repórter. Eu trabalhava numa rádio que também o mesmo grupo tinha uma televisão. Um repórter faltou um dia, ele ficou impossibilitado de participar de uma cobertura, e eu estava lá cobrindo pela rádio e o dono chegou: você vai fazer para a televisão também? E não, mas eu nunca quis fazer televisão, não gosto de fazer televisão. Não estou perguntando se você quer fazer, você vai fazer. E eu fiz uma reportagem naquele dia, assim, uma cobertura, né, de um evento que, assim, no dia seguinte, muita gente parando e cumprimentando. Nossa, eu te vi ontem na televisão. Ah, nossa, você é o rapaz que fez ontem aquela matéria da televisão. Muito legal você ter falado disso. Isso, de repente, nossa, será que eu sou bom, né, para isso também? Será que eu posso aparecer em televisão também? Isso mexeu um pouco, assim, foi me ajudando a me valorizar até mais, a questão de imagem, tudo isso. E aí eu peguei gosto, né? Aí o bichinho então, entrou, como né? repórter, Mordeu o bichinho. Continuei, fui trabalhando com reportagem em Minas, depois passei para a Record aqui em Ribeirão e fiquei como repórter, né, 6 anos quase.
Enfim, peguei gosto depois que eu passei pelos bastidores, mas foi muito bom. Me Mas ajudou foi muito para isso. muito bom você falar a questão disso. de me autovalorizar. Sabe? Porque tem a questão do ego. Porque, assim, uma coisa é você fazer televisão. Por exemplo, eu sou psicóloga e vou ser psicóloga para sempre. Eu falo isso para todo mundo. Eu, por acaso, faço televisão, por acaso, sou jornalista. Me tornei jornalista. Mas eu sou psicóloga por formação e é isso que me define na vida, na profissão, em tudo. Mas trabalhar na televisão tem essa coisa de você... A gente não gosta, mas de repente ser reconhecido na rua, uma pessoa vem elogiar o seu trabalho porque ele está sendo visto, é o seu rosto, é o seu cartão de visita. No caso de vocês, tudo aquilo que o cartão de visita da emissora que vocês trabalham falam, pensam e o público vê, quem determina são vocês. Né? Então, assim, eu queria entender um pouco isso. Qual é a sua função lá na IPTV? Eu tô como estagiária lá, né? E faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E o estágio lá a gente passa por todas as áreas, mas principalmente produção, né? E é bacana porque tem experiência de ir muito pra rua. Então, assim, eu acho que o jornalista, principalmente da TV, tem que ser muito completo nesse sentido. Você só é um bom produtor quando você também vai pra rua e entende quais são as dificuldades do repórter. Porque na hora que você vai fazer a pauta, você pensa nisso. E você só é um bom editor quando você sabe como que funciona a produção e a reportagem. Tá. Então é muito Mas bacana. nesse momento você está estagiando em que área? Na área da produção. Mas você já passou pela pauta também. Na produção a gente faz pauta, faz ronda. Eu, como gosto muito e já tenho esse dedinho por ser formado em letras e tudo isso, eu acabo ficando muito na parte da edição de texto também. Da redação. Nas páginas do jornal. Porque, para quem não sabe, os jornalistas, geralmente os jornalistas âncoras de jornais, de telejornais, eles leem um aparelhinho lá, tudo aquilo que eles dizem é um texto que está aparecendo na frente. Gente, eu não tenho, tá? Tudo meu aqui é improviso, combinado? A gente tem que... Desculpa, para o intervalo comercial, mas a gente volta já já, porque eu vou querer saber da Francine, porque tanto ela quanto a Lígia e também o Valmir trabalham nos programas de televisão que tem muito conteúdo de política. E a gente quer saber um pouquinho a opinião deles. A gente já volta. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e se tem uma coisa que jornalista não gosta de falar, a não ser que seja entre quatro paredes, é política. Então, a hora que eu soltei no último bloco isso, eles ficaram meio assim, pera um pouquinho, vamos, do que é mesmo que a gente vai falar? Então, vamos fazer o seguinte, para eles darem uma respiradinha antes, eu quero te dar uma dica. Mas é uma dica muito importante. Se você trabalha na televisão, se você trabalha num consultório médico, se você trabalha em qualquer lugar que exige que a sua aparência esteja bacana, eu vou te dar uma dica que você não vai esquecer nunca. É o seguinte, não é
Tá vendo a Lígia? Tá vendo a minha, Francine? A gente não acorda assim, não. A gente acorda mal, a gente acorda como todo mundo, com o rosto inchado, cabelo desgrenhado. Tá tudo ruim quando a gente acorda. E aí você precisa cuidar de você. E claro, algumas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. E aí é sempre bom você ter um bom profissional do seu lado. Sabe por quê? Porque antes de mais nada, ele vai te indicar bons produtos, ele vai cuidar de você como se fosse ele mesmo, porque você vai se tornar o cartão de visita dele. E sabe onde eu encontro os melhores profissionais? Aqui na cidade, se a gente for falar de pele, de beleza, de unha, de cabelo, de carinho, de café gostoso, no Estúdio DK. Então, ó, vamos fazer o seguinte, todos os sábados de manhã eu estou lá e eu espero por vocês. Nós temos um encontro marcado no Estúdio DK, que aí, junto com a Denise, junto com o João Vitor, junto com todos os profissionais lá, e pode ser no Beauty Center também, que abre às segundas-feiras, abre hoje, porque é lá no Shopping Santa Úrsula, o outro é na rua, só abre a partir de terça-feira. Então, combinado? Estúdio DK é a minha dica para você, tá fechado? Então, bora lá. Meninas, falávamos sobre a isenção do jornalista, ou falamos isso depois, ou antes da política, não sei. Mas quando falamos de política, pensamos na isenção. É claro que nós estamos num momento político do nosso país onde todo mundo está fervendo, todo mundo tem uma opinião para dar, igual o juiz, opinião com um jogo de futebol. Ninguém entende nada, mas todo mundo quer ser técnico. E aí tem milhões de técnicos nesse país hoje opinando não só sobre a nossa política federal, como a política nacional e até a nossa municipal. E aí o jornalista, obviamente, é quase sempre o primeiro a chegar com a bomba, aquela que vai se tornar assunto e vai formar os outros técnicos. E aí, como chegar com essa notícia sem que ela indique ao leitor, indique ao telespectador o que ele deve pensar? Como dar a notícia sem que ela influencie quem vai ouvir ou quem vai ler? E aí vocês vão me dizer, mas essa é a função do repórter. Tá, só que nós sabemos que por trás do repórter estão aqueles que pegam a matéria que o repórter fez, e como a Francine, e edita, e como você, escreve os textos para os âncoras lerem. Então, como driblar a opinião pessoal do jornalista diante de fatos tão polêmicos? Eu acho que a gente é preparado justamente para fazer isso, né? A gente tem a nossa opinião, mas na hora de noticiar a gente tem que ser isento. Eu acho que a gente tem que ser neutro, porque não existe essa neutralidade, né? Mas a gente tem instrumentos para deixar o texto de uma maneira que o leitor interprete sem que a gente consiga enviesar tanto. Claro que às vezes acaba enviesando, ou às vezes a gente acha que não, mas outra pessoa que vai assistir acha que sim. Então é muito complicado isso, né? Engraçado que esse é o tema do meu mestrado, Bakhtin totalmente, né? Uhum. Justamente porque é o que me fascina no jornalismo. Uhum. Existe uma tendência, e aí eu estou perguntando para os três, existe uma tendência da vertente da própria emissora, do próprio veículo que vocês trabalham? Quer dizer, ele também dita como é que vai ser feita essa edição, por exemplo, Francine? Então, geralmente o repórter vai chegar lá com uma lauda e a gente vai selecionar as melhores imagens e tudo. Por enquanto, aí é o contato só entre o repórter e o editor. Okay. No caso, o âncora não tem muito contato. E a gente tenta, na hora que a gente vai separar uma sonora, mas a sonora, a pessoa fala o que ela bem quiser. Ela está julgando fulano, está julgando ciclano, mas o jornal ainda é neutro. Então, esse juízo quem faz são vocês, da edição? Um pouco da edição, juntamente com o jornalista. Claro, né? Óbvio que ele tem que ter lá o simancol dele, isso, entendi. Então, assim, a matéria é neutra, então vamos deixar a matéria neutra, não vamos enviesar a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Ainda que seja. Isso. Às vezes isso fica por conta do âncora, ou às vezes até o próprio âncora permanece neutro. Né? Então, a gente tenta deixar ali no meio. Se eu perguntar para vocês qual é a ordem que vocês recebem, vocês não vão me dizer, né? Por exemplo, o que pode e o que não pode ser dito, existe isso? A gente tem algumas lá na EPTV que vem da Globo no sentido de por exemplo, comercial, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo do esporte. Tem um time que é o Red Bull Brasil, que está disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista. A orientação da Globo, isso para todas as afiliadas, é que não se diga Red Bull Brasil, porque é uma marca comercial. Se diga RB Brasil ou RBB, do mesmo jeito que a gente evita dizer WhatsApp ou, sei lá, Jet Ski, por exemplo. É uma questão de marca comercial. Agora, de linha editorial, eu acho que é mais tranquilo no sentido, assim, de não ter uma
um lado, por exemplo. E claro que lá aqui na EPTV, a gente tem algumas coisas, por exemplo, de não dizer a palavra veículo, que é uma coisa muito engraçada até. Amanhã vamos falar disso. Tem algumas palavras que, por critério da chefia de redação e da chefia da gerência de jornalismo, que às vezes eles querem que a gente evite. Mas no sentido sempre de ficar mais próximo do telespectador. Veículo no sentido de veículo de automóvel ou por veículo de exemplo, comunicação? ao invés de você falar, por Carro exemplo, e não veículo foi roubado, você diz um carro foi Aí daí é roubado. feio também, vamos combinar? Imagina, é a mesma coisa que falar automóvel. Lá no Léo não tem esses problemas. Então, a gente lá tem é algumas bem coisas, tranquilo. algumas coisas nesse sentido, mas é sempre pensando em como evoluir o jornalismo, como se adaptar a esse novo jornalismo que surge, entendeu? Porque, de fato, se você for ver, você não vai numa loja de carros e você fala, olha, então, eu estou interessado em comprar um veículo. Ou vim buscar o meu automóvel. Você disse que você vai comprar um carro. Então, é nesse sentido de como as coisas mudam o jornalismo. Deixar um negócio mais coloquial É, também. nesse sentido, essas são mais regrinhas, assim, que acho que todas as emissoras né, seguem, de certa forma. Agora, com relação à orientação mesmo, de tendência, assim, pelo menos no nosso caso, lá no SBT, a gente não sente isso. Né, de ter, olha, eu posso testemunhar isso, lado. né, Valmir? Você eu participou posso com a gente um testemunhar, tempo eu lá, substituí substituiu o Orlando Orlando. durante uma semana e eu sou testemunha disso, de que a liberdade lá só não é tão grande quanto aqui na TV+, obviamente, porque eles estão, como é que se diz? Estão enganchados com uma emissora nacional como o SBT em São que Paulo. Existe aquele padrão. Existe que um tem que ser padrão. Seguido, regras que às vezes tem que ser seguidas de acordo com o SBT nacional. Mas, assim, de interferir, vocês têm que seguir essa tendência, felizmente nunca assim aconteceu. Nós temos o Maurício, né, o Maurício Bravanel, que é o superintendente. Já esteve aqui no Ele é programa muito participativo. Também. Então, ele participa de ele. todas Beijo, as Maurício. decisões junto com a gente, né, do Noticidade. Isso é muito legal, né, porque até impede, né, que a gente, às vezes, tome ali uma decisão, ou como que o SBT né, no capta... calor ali do jornalismo, que às vezes de repente é inconveniente, né? E que a gente não tem. Então você está me revelando que sim, o jornalista, o pauteiro, esteja na frente ou atrás da câmera, sim, ele também é motivado pelos fatos vezes, e pode ser passional em alguns casos. Especialmente política, né? Que você fala, vamos falar de política um pouquinho. O momento hoje eu acho muito delicado, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu vejo assim, está muito difícil até um veículo de comunicação hoje não assumir até uma posição. A gente né? fala Por veículo mais... de comunicação ou carro de comunicação? É um carro de comunicação. Né? Não tomar um posicionamento. Está muito difícil isso não acontecer. Mas eu vejo só que acho que cada veículo tem que assumir uma responsabilidade muito grande de evitar de pôr mais lenha na fogueira. Porque os ânimos estão muito acirrados. Mas eu acho que hoje, de repente, as pessoas tomaram ou um partido A ou B, ou o lado esquerdo ou o lado direito, e tem que ser assim, né? Mas, por outro lado, pode falar, Lígia. Não, eu ia falar que eu acho que as matérias que chocam, que acho que elas, pelo menos assim, lá na EPTV, que elas dão mais discussão do que política, são aquelas de comoção mesmo. Por exemplo, essa última do menino de 1 ano e 4 meses que foi estuprado pelo padrasto, ou mesmo do menino Joaquim, e principalmente do Guilherme Longo, né, a questão dele, da prisão, não sei o quê. Esses casos são casos que chocam a redação, assim. Aquele cara que matou o pai e a mãe, então assim, eu, por exemplo, quando eu vou pra rua num caso desse, isso me choca e eu chego em casa abalada, assim, mais do que política, por exemplo. Deixa eu comentar, ela falou de chocar, né? Nesse último caso desse menininho... Você deve ficar chocado o tempo inteiro, porque o Com programa... o tempo a gente acaba ficando fria. Eu e meu colega lá, a gente vê certas imagens que a gente fala, acontece todo dia. Jura que vocês... Entendeu? A gente começa a ficar um pouco frio com essas questões. A gente que está ali dentro. No caso, um dos nossos jornalistas lá, ele foi fazer essa matéria do menino que foi estuprado e tal. E no momento ele esteve presente no local, que aconteceu tudo, ele foi no hospital, tudo. E no fim do dia ele relatou depois pra gente que ele, na hora que ele foi deitar, ele simplesmente desabou. Porque ele não aguentou, aquilo mexeu demais com ele.
Mas eu tenho uma explicação psicológica para você, Francine, porque me preocupou a princípio, mas aí enquanto você falava, eu tenho que confessar que eu fiquei pensando a respeito. Eu trabalho, na minha área em psicologia, eu trabalho com pacientes terminais e portadores de moléstias graves. Só resumindo, todos os meus pacientes acabavam morrendo, todos eles. E cada um de uma forma diferente, envolvendo muito sofrimento, não só dele como da família. E aí as pessoas sempre me perguntavam, Mara, você ao longo dos anos, você foi ficando mais insensível diante da morte, diante do sofrimento humano? Eu falei, muito ao contrário. Ao longo dos anos, eu fui ficando cada vez mais tomada por essa sensação da dor que essas pessoas viviam, e isso foi ficando cada vez mais difícil para mim. O que difere do repórter, do relato que você deu do seu repórter e do relato de vocês dois, que são dois, né, que ficam na edição, vendo essas imagens, é porque nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, a transformarmos aquilo que é imagem em imagem, quando nos convém. E aquilo que é fato, em fato, quando nos convém. Quer um exemplo? Novela. As pessoas seguem a novela e acabam ficando com raiva de determinado ator. Elas estão na conveniência transformando aquilo numa realidade. Transfere. É catártico, exatamente. Eles acabam transferindo, o que a gente chama de transferência na psicologia. E o contrário também é possível. Então isso não me pertence, isso é uma imagem, isso é um filme, isso é uma ficção. E as pessoas, por isso que o BBB faz tanto sucesso. Exatamente. Porque as pessoas assistem a história da vida real como se fosse uma ficção. E a gente não tem certeza se é uma ficção ou se é vida real. Entendeu o sucesso? A gente tem que ir de novo para o intervalo comercial e volta já já com vocês. O programa não é sobre psicologia. A gente volta aí que eu não pude resistir. A gente volta já já com vocês. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A Fisioforma é especialista em fazer gente feliz. Estamos de volta e eu soube segredos aqui que eu só vou contar para vocês em outro programa, quando eles não estiverem aqui, tá? Prometo, eu disse que eu não ia falar aqui agora ao vivo. Ou num livro. Né? Ou num livro que eu vou escrever mais para frente. Olha só, eu quero te fazer uma pergunta agora, olho no olho, você é meu convidado. Como é que anda a sua saúde? Tá bacana? Tá legal? Você depende do quê? Do saúde pública? Você vai até as UPAs? É assim? Você está botando toda a sua família aos cuidados da saúde pública nesse país? Quantos exemplos de que isso não está funcionando você vai precisar até entender que você precisa de um outro plano? Um plano B, um plano para sair dessa. Não tem, né? Então eu vou te dizer qual é, porque eu tenho um plano e é para você também, porque ele é bom para qualquer pessoa, sobretudo se você mora em Ribeirão Preto. O meu plano para você é a Unimed. E pode perguntar para quem você quiser, os melhores médicos. Agora vamos ter um hospital só nosso. Quando você entra em qualquer cidade do Brasil, você já vê um outdoor dizendo assim, ó, pode ficar tranquilo porque aqui tem Unimed. E fica mesmo, porque se tem Unimed você vai ter um bom tratamento. Vai ser super legal e mais.
Todos os meus médicos queridos, carinhosos, amorosos, que cuidam de mim, da minha família, estão lá também. Então, ó, super bacana, um plano desse é de coisa de irmão para irmão, de parente para parente, de tia para tia, de sobrinha para sobrinha, é coisa de família. Aliás, faz um plano família Unimed, você não vai se arrepender, combinado? Meninos, vamos voltar aqui, vamos falar um pouco dessa questão da isenção e da política e de quanto vocês têm. Eu estou usando a palavra manipular no sentido de movimentar, de mexer, manipular a notícia. Né? Antes eu tinha tentado te interromper para dizer que existia um outro lado. O problema hoje do jornalismo, Valmir, eu queria que vocês me ajudassem a explicar isso, inclusive para a população. É que as redes sociais, a internet, a tecnologia, ela anda muito mais rápido do que o repórter, muito mais rápido que até a própria notícia. Então, muitas vezes, o próprio veículo o carro de comunicação, ele acaba passando um ar de hipocrisia, porque os seus representantes ou aqueles que estão lá nas redes sociais estão dizendo a que vieram, estão lá expressando as suas opiniões, estão lá dizendo o que pensam e a gente meio que sabe qual é a tendência. Não adianta ainda. Então, assim, essa hipocrisia tem que ser também limitada. Nas emissoras que vocês trabalham, eu não tenho. Então, já estou falando pela TV+, e tenho certeza que nenhum programa aqui da emissora tem isso. Há algum problema, algum conflito no posicionamento de vocês nas redes sociais ou isso é liberado? Olha, lá no nosso caso, nunca houve assim, nenhum tipo de conflito. Eu acho que vai muito assim, de nós mesmos assim, sabermos até onde, né, vale a pena a gente e que serve não só para o jornalista, serve para qualquer pessoa. Uma posição que a nossa posição de jornalista, assim, é claro que não existe isenção total, né? Ninguém é totalmente isento, mas... Então, se eu te perguntar se você é a favor do impeachment, você vai falar para mim? Olha, envolve muita coisa. Eu acho que envolveria, assim, já teria material para um outro programa. Já entendi. Mas eu acho que vai muito de cada um, de saber o limite daquilo que está postando ali na rede social, eu tenho que visto, está colocando, entendeu? Lígia, até para não chocar, como você disse. Até para não ficar de repente, hipócrita. Nossa, no ar posiciona de uma forma, mas aí de repente, né, na rede social mostra quem tá outro mentindo? lado. E aí? Né? Quem está mentindo? Quem? O personagem é da aquele TV? que aparece no vídeo ou é aquele que aparece na rede social? Eu já vi casos assim. Está tendo uma tendência, Lígia, agora, e você que está chegando agora nesse mundo, e sobretudo na IPTV, que é um nicho, é um grande celeiro de bons jornalistas, eu tenho muitos ali que são meus amigos, tenho o maior carinho por toda a equipe da IPTV, o que a gente tem visto é que muitos repórteres, mulheres e homens e tal, têm enveredado por outras áreas também que implicam na comunicação. Por exemplo, está nascendo coach as pencas, né? As repórteres todas estão virando coach, antes eram blogueiras, aí agora viram coach e tal. Esse tipo e que implica num novo posicionamento, é um novo personagem que elas têm que assumir, porque é diferente do distanciamento, não tem nada mais antagônico, no meu ponto de vista, do jornalismo do que o coach, porque o coach propõe a proximidade, entrar no universo do indivíduo para poder desvendar e ajudá-lo, motivá-lo e etc. E o jornalista, como é que a IPTV lida com essas coisas? Por exemplo, eu acho que, não querendo achar que a gente tem tanta importância assim, mas o jornalista ele é formador de opinião, né? Então eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com as nossas redes sociais, no sentido de que aquilo que a gente posta, querendo ou não, acaba influenciando. Eu, por exemplo, dei aula de português durante 5 anos e era muito comum os alunos perguntarem em quem que eu vou votar, ou sei lá o quê. Eu tenho meu posicionamento político, eu tenho meu posicionamento em várias coisas. Eu sei, gente, mas eu não vou contar. Não, eu sou contra o impeachment, eu posso deixar claro isso. Mas eu sou contra o impeachment, ponto. É a opinião pessoal da Lígia e ela não tem que influenciar. E eu não tenho que influenciar, entendeu? E eu acho que a partir do momento que eu posto na rede social A ou B, se eu sou contra ou se eu sou a favor, eu já estou influenciando. Então, assim, eu tenho meu posicionamento, mas eu acho que eu não tenho que usar os meus instrumentos para tentar influenciar alguém ou não, entendeu? Óbvio. Foi mais ou menos a temática que a gente tratou aqui no último programa, na última edição, que eu deixei claro que eu sou a favor do impeachment. Eu não sou a favor do impeachment, mas eu também não quero ela lá. Então, seria muito legal se ela pedisse para sair, entendeu? Assim, pedir para sair bem no sentido daquele filme mesmo, tá com medinho e pede para sair mesmo, porque assim, ela queria longe. Isso é um fato. Ela e o sujeito que tá lá. E ela ainda sairia bem, né? Seria interessante. Agora, em relação ao que você disse dessa questão de o jornalista como um ser mais público e aquilo que ele faz como coaching, por exemplo, ou postando
alguma opinião na rede social, qual que é a relação disso? A minha opinião pessoal é que eu acho que a partir do momento que você escolhe ser jornalista, e mais que isso, a partir do momento que você escolhe aparecer no vídeo, você tem que lembrar que você é uma pessoa pública. E eu acho que você não pode aparecer mais que a notícia daí, entendeu? Você assumiu esse papel como profissão e as coisas acabam se intercalando muito entre vida pessoal e vida pública. Eu acho que você tem que entender o limite de, tipo, eu não posso tentar ser uma coisa que vai me atrapalhar, não posso tentar aparecer mais que a notícia. Então, Lígia, Não, isso vai... a minha opinião pessoal é de que eu acho que é muito complicado você sendo jornalista ser coaching, ou você sendo jornalista ser uma pessoa influente nas redes sociais, que defende tal causa, entendeu? Eu acho E complicado. brigar com os seguidores e etc. É E isso delicado. vai não só desde o posicionamento, até mesmo o que a pessoa vai vestir, como a pessoa vai se maquiar, qual é a cara que ela está dando para o público, porque isso vai refletir na notícia. Quer dizer, ninguém... bom, se bem, né, que hoje os repórteres também estão sendo, sei lá, eu vi o outro lá convidar a Anitta para ser atriz da novela, e eu fiquei pensando como os artistas desse país iam ficar ofendidos com esse tipo de convite, porque assim, a pessoa vai lá, faz uma faculdade de teatro, estuda, rala, passa chapéu, constrói teatro, lava banheiro, e aí de repente a outra é bonita, tem sucesso, o autor da novela vai lá e convida, enfim, é outro assunto. Mas enfim, está acontecendo isso com jornalistas também. Então, já aproveitando esse gancho, eu vou fazer uma pergunta pessoal que eu acho que todo mundo em casa quer saber. Eu quero saber desses que aparecem na televisão que vocês direcionam, eu quero saber como eles são. Eu quero saber como é que é o Léo, como é que é o filho do Léo, como é que é lidar com eles. Eles são essas pessoas tão agradáveis e comunicativas. Você não vai falar mal do patrão, né? Eles são lindos. Eles são lindos, maravilhosos, Não, perfeitos. Eu estou falando de humor. Porque assim, ó, tanto ele como Orlando, por exemplo, a gente vê tendo arrombos de indignação. E muitas vezes eu encontro com as pessoas na rua e falo, você é amiga do Orlando, né? Aquilo tudo é verdade ou é uma grande encenação? Né? Eu falo, pergunta para ele. E ele é super acessível, liga para ele, liga lá na redação, ele vai falar com você e tal. Então a minha pergunta, porque eu nunca falei com o Léo e nunca falei com o filho dele, a não ser dentro do âmbito político. Né? Como eles são? Então, o Léo agora, ele sendo deputado, ele fica mais lá em São Paulo, então às vezes, ele vem pouco para Ribeirão. Então assim, meu contato com ele também é um pouco menor. Mas o Léo é uma pessoa séria e formal. E ele corre atrás do que o povo está precisando, entendeu? Então, ele é que uma pessoa é uma veia muito política séria. também, até mais do que de comunicador, né? Sim, mas ele é uma pessoa bem séria, cumprimenta todos, se dá bem com todo mundo. O Igor, ele, na televisão, ele é uma pessoa séria, brava, mas lá por trás ele é um brincalhão, uma pessoa divertida. O que eu me lembro do Léo, do pouco contato que eu tive com ele, é que era uma pessoa doce também. Ele não é essa pessoa... Mesmo no ar, a gente sente essa doçura dele. Mesmo as coisas mais contundentes, ele fala de uma maneira bem doce, bem pacífica, bem tranquila. Muito ao contrário do nosso amigo Orlando Pessotti, que ele recebe, né? Ele meio que introjetam, né? Mas é assim, o Orlando ele ajuda muito, né, na preparação do programa durante a manhã, na redação, e muitas vezes ele mesmo atende as ligações, sabe, de telespectadores, de pessoas que estão ligando para fazer uma denúncia, uma reclamação. E quando ele atende assim, uma pessoa que é um caso, por exemplo, que envolve saúde, que envolve um problema sério, alguém que já está há 5 dias internado esperando uma vaga que não sai ou uma cirurgia que é prometida todos os dias e não acontece, como, né, já pegamos casos assim. Na hora ele fica indignado, olha, eu estou atendendo aqui, a pessoa está acontecendo isso. Ali ele já começa a mostrar a indignação dele, que depois, é claro, no ar acaba, né, até assim, aparecendo em dobro. Então, não é assim, não estou querendo defender, né, ali o nosso apresentador, mas não é aquela coisa de fake, só no ar, aí entrou comercial, terminou o programa, a coisa esfriou. Ele realmente, ele mostra uma indignação, já até desde o momento que a gente prepara o Noticidade. E tem o outro lado, que você conhece bastante do Orlando, que talvez muita gente conheça um pouquinho pelas paródias, né, que é o momento mais descontraído ali da abertura do programa. Mas eu sei que ele está nos assistindo, mas ele é um palhaço, né? E é meu querido, é um palhaço querido. Ele é um palhaço, ele é muito querido por esse lado, muito divertido, muito brincalhão.
tem medo de barata. Extremamente amoroso. Arruma um escândalo na redação por causa de uma barata. Não conta então segredo ele tem um assim. lado assim, que muita gente acho que se divertiria muito se convivesse E com é daí ele. que vem, porque tá tudo misturado. A gente já consegue ver esse lado bem-humorado dele, brincalhão, não só nas paródias que ele faz, mas na maneira como ele se comunica. Mesmo quando ele está indignado, a gente consegue ver a alma dele, porque ele é do bem. E uma pessoa do bem, a gente enxerga a alma, esteja ele fazendo o que estiver. Né? Mas, ó, já puxei, tá vendo que sardinha, Orlando? Amiga é fogo, né? Intimidade é fogo. Aí, da IPTV, eu tenho que confessar o seguinte. Eu tenho alguns repórteres que são muito amigos meus. São pessoas muito queridas que, assim, até nem vejo com muita frequência. Me contento em vê-los na TV porque sei que estão bem, estão ali. Na produção também conheço muita gente. Mas são posturas muito diferentes. Por exemplo, eu consigo, e eu queria saber se é porque eu o conheço ou se é porque ele realmente tem esse perfil. Eu consigo, por exemplo, captar qual é a mensagem que tem que chegar quando o João Borda está fazendo uma matéria, por exemplo. Eu não vejo isso nos outros repórteres. A minha pergunta é, alguns repórteres lá têm mais liberdade do que os outros? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo tem o mesmo padrão ali de trabalho, né? Tem a pauta e o repórter tem que seguir aquilo que está na pauta e depois ele traz o material e na hora da edição o editor acaba seguindo também aquilo que já foi discutido na reunião de pauta. Uhum. E de repente é mais do jeito que ele passa a mensagem, né? Aí é também uma questão pessoal de qual é a sua preferência entre um repórter e outro, eu tenho, todo mundo tem, claro, e de estilo também, de texto, estilo daquilo, como você vai falar aquilo. Se você pegar a mesma pauta e der para todos os repórteres, com certeza os materiais que vão chegar vão ser diferentes. Né? Viram? Então, é isso que eu queria ouvir. Então é importante você de casa saber isso. Na verdade, o repórter, querendo ou não, ele imprime, sim, muito do que ele é naquilo que ele está transmitindo. O Marcelo Ferri, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é um profissional que eu gosto muito como repórter. Se você der uma pauta para ele de buraco na rua, ele vai chegar com um material fantástico de buraco na rua, assim. Ele vai fazer uma passagem um off, e tudo que você vai olhar vai falar, gente, era um buraco na rua ou era uma puta pauta, entendeu? Eu tô perguntando tudo isso porque depois do intervalo eu vou querer saber dessas meninas e desse rapaz, saber se por trás dessa notícia também tem um dedinho delas e dele. Porque, claro, se uma coisa está influenciando a outra, a gente vai saber agora. E nesse programa, se a notícia que você recebe na sua casa, normalmente no horário do almoço, por volta do horário do almoço, é uma notícia que chega filtrada por pessoas como essa que você não conhecia e agora vê. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com você. Nossa, irmão. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nambi. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite.
TV+, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu queria muito uma câmera secreta aqui, ó. Eu preciso dizer para vocês que aqui discutimos as nossas preferências e eu vou mandar um recado para uma pessoa que nem me conhece. De verdade, acho que ela nem nunca me viu, mas eu gosto muito. Muriele, você tinha que ser âncora da IPTV. Essa é a minha opinião. De longe, disparadamente, uma das repórteres mais globais que a IPTV possui. Então, tá aí a minha dica, não sei se vale alguma coisa, mas tá dada. Olha só, hoje eu quero cumprimentar todo mundo que aniversariou, que me segue na rede social e que eu gosto muito do meu ou não convívio, mas que faz aniversário, portanto, é uma semana muito especial. Então, hoje, aniversaria Margarete Carvalho Camanho. Tá no meu Facebook, um beijo, Margarete, um beijo. Você falou comigo hoje de manhã, eu sabia que era seu aniversário lá no Facebook. Mas eu falei, não vou falar não vou falar porque eu quero falar no programa. Então, feliz aniversário. Amanhã, aniversaria. Imagina, Débora Pitangui. Já imaginou? Imaginou? Então agora transforma isso numa imagem, transforma isso numa fotografia, num clique. Pois é, tá aí. Nossa fotógrafa querida, dos nomes mais importantes da fotografia de Ribeirão Preto, Débora Pitangui. Feliz aniversário para você, querida. Faz casamentos incríveis, incríveis. Eu adoro segui-la no Instagram. Segue que você vai gostar. Na sequência, também aniversaria hoje, Luiz Eduardo Souza e Gustavo Priori. Parabéns aos dois. Na quarta-feira, a Rosana Costa Bichuete. Rosana, um beijo para você, feliz aniversário. E o Fabiano Guimarães. E ele, Matheus Goulart, que trabalhou comigo lá no Teatro Municipal, me chama de mãezinha carinhosamente e que eu tenho um apreço imenso e que eu estou muito em falta com ele. Faz muito tempo que eu não o vejo. Ah, Matheus, como eu queria você trabalhando comigo novamente, só para ter a sua companhia, porque você é o total do bem, é um menino que eu gosto muito. Feliz aniversário, Deus te abençoe. Palavra de mãe, tá bom? Ó, na quinta-feira, Fernando Alves Pereira, esse é uma figura. Todo dia no Facebook é o primeiro a me dar bom dia. O primeiro, só eu e ele acordamos tão precocemente em Ribeirão Preto, 5 horas da manhã, tá os dois lá, pontualmente um dando bom dia pro outro. Feliz aniversário para você, querido. A Cláudia Sanches, que era dona da Bambara, hoje está lá em São Paulo fazendo um sucesso incrível, uma amiga do coração, quase irmã. Há quem diga que somos muito parecidas. Então, ó, beijo para você, Claudinha, um beijo, fica com Deus e feliz aniversário. A Marisley Pano Bianco, que esteve aqui conosco no programa, e a Silvia Gô, que é minha amiga de muitos anos. O meu filho tem a mesma idade que o filho dela, enfim, aniversaria essa semana e vai nos ver, se Deus quiser, lá de São Paulo. Um beijo, feliz aniversário. No sábado, Leonardo Facchini, que esteve conosco aqui nos últimos 2 programas. Feliz aniversário. A Natália da Vigóis, que também era da Bambara, e a Juliana Franco, que é irmã da moça que é casada com meu sobrinho. Juliana, você sabe quem você é, então feliz aniversário. E ela, que é a estrela dessa casa, que eu vi crescer, era pequena, não vi nada, gente, senão vão saber, vão dizer que eu sou velha. Ela aniversaria nesse sábado. Um beijo no seu coração, Nianara Biguete, porque o céu é o limite para você. Feliz aniversário, minha amiga. Estou adorando ser a primeira a dar essa notícia aqui na TV, mais ou em qualquer outra emissora de TV. Feliz aniversário, tá bom? No domingo, meu primo Sidney Brandão, Vicky Garcia e Luiz Otávio Doval. É, o Xerox. Xerox, feliz aniversário. A gente chama ele de Xerox. Xerox, feliz aniversário para você, tá bom? Você me ligou? Quem ligou? Você ligou? Não, primeiro isso? Então tá, ó. Você que me ligou já vai ganhar um livro de cara. Antes do Eu Curtir, combinado? Tá aqui, ó, sortuda. Sortudo, vamos ver. Quem será? Gente, é uma xará. É Mara ou é Nara, Vitor? Mara? Mara Guidoni, minha xará. 4888, tá aqui, ó. Você ganhou esse, Mortais, que é um livro que eu super indico pra você. Tá aqui, Mara, o telefone. Mostra. Aí. E agora, quem tá me mostrando aí? E o livro que ela ganhou, tá? Você vai ter que vir buscar aqui na TV+, que o livro tá esperando por você. E aí, eu quero te dar uma dica. Vamos viajar? Dá um pulinho lá na Livraria Cultura, porque você vai longe. Tem um monte de título que vai te levar para o mundo inteiro. Liberte-se, voe, curta, porque eu vou na Livraria Cultura e eu curti. Eu estou dizendo para todo mundo que hoje eu estou gaga. Eu acho que é porque eu estou muito, muito ansiosa com esse bando de jornalistas aqui. Eu estou gaga, eu estou gaguejando, não é habitual. Olha só, João Grisma escreveu O Dilema. Uma denúncia: gananciosas empresas mineradoras põem em risco o ecossistema e a sobrevivência. Está aqui, ó, indicação, primeira indicação do Eu Curti para você.
Combinado? Tá. A segunda indicação, Tony Judith escreveu Quando os Fatos Mudam, ensaios. O testemunho final de um grande pensador, de um coletânea de ensaios marcado pelo diretor do Pós-Guerra. Você leu Pós-Guerra? Eu também não. Não fica triste. Vamos fazer o seguinte, leia o Pós-Guerra, depois busca esse para você ler também, para entender. O Vitor fica morrendo de rir quando eu falo a verdade. Vocês iam acreditar se eu dissesse que eu li se eu não tivesse lido? Não li. Ó, Demetrio Magnoli escreveu A Hora e a História, os acontecimentos políticos cruciais do Brasil e do mundo na última década. Ui, tem assunto, como é que ele conseguiu botar tudo aqui, ó? Bom, vamos conferir. Leiam, porque eu também não li. Eu não li, mas o livro que a Mara ganhou eu li e eu super recomendo. Mortais, vai mudar o seu jeito de falar sobre a morte. É muito a minha área, mas é um livro fácil, gostoso, para quem é leigo, para quem não trabalha com isso também, tá? Super dica para você. Meninos, quero então, o nosso último bloco e eu quero saber o seguinte, qual de vocês gostaria hoje, se pudesse, qual é a notícia que vocês gostariam de dar? Silêncio. Difícil. Pode começar pela Francine? Acho que pode começar. Pode começar pelo Vantinho, Amara, por que vai começar? Qual é a notícia que você gostaria de dar que você nunca deu? Acabaram os problemas políticos, econômicos que estão atrapalhando esse país. Você vai mudar de país? Você vai morar em outro país, Valmir? Deixando todo mundo aí, né, os olhos tão fixos só em más notícias todos os dias e a gente vem num país parado. Se né? você fosse governado, porque não quero nem entrar nos méritos se existe uma presidente que é boa para governar ou não é boa para governar. É que simplesmente o país inteiro está sem condições de ter alguém governando no momento. Então, queria ver essa notícia de que esses problemas todos foram resolvidos de uma vez por todas, para ver de novo o Brasil andando. Tá, né? Antes de ouvir qual é a notícia que a Lígia gostaria de dar e não deu ainda, né, Lígia? Eu queria saber o seguinte, quanto em porcentagem, se a gente fosse traçar uma linha e criar uma porcentagem, quanto em porcentagem você acha que o jornalismo, os meios de comunicação, a notícia, tem de responsabilidade por esses ânimos acirrados que andam aí dividindo o país entre vermelho e verde e amarelo? É que eu falei, é uma questão muito delicada. Eu vejo, sim, em muitos casos, eu acho que, assim, exacerbar aquela função, né, que os meios de comunicação têm de só informar e, é claro, não tem como não se posicionar, mas muitas vezes eu vejo situações assim que parece que há situações em que se coloca mais lenha na fogueira. Entendi. E que acaba criando um clima ainda muito mais tenso do que já está. Então, acho que a recomendação é que o leitor ou o telespectador faça um filtro em tudo aquilo que lê e vê. Eu li um jornalista, nós temos um jornalista amigo daqui da região, inclusive, que está hoje na Folha de São Paulo, ele escreveu nas redes sociais esses dias. O jornalista também está sendo muito irresponsável. E eu corroboro, eu acho que muitos deles estão sim, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque a sua opinião pode não ser aquela que eu gostaria de ouvir, e isso pode despertar em mim alguma coisa que não é controlável. Exatamente. Então não é bacana. Qual é a notícia que você gostaria de dar e não deu? Eu acho que a cura do câncer. Não sei, é uma... Parece a resposta de Miss, isso, não parece? Não, mas é verdade, assim, universo. Porque eu fiquei pensando da questão que a gente estava conversando de notícias que chocam. Essa questão das pílulas de fosfoetanolamina é uma coisa que me choca muito, porque... Não dá uma raiva ela saber falar essa palavra? Hoje eu nem vou tentar, porque eu tô tão gaga que se eu tentar falar, só sai amanhã essa palavra. A gente já brincou disso na TV já. Faz o que mesmo? Fosfoetanolamina. E porque eu acho que é uma esperança muito grande para as pessoas e não sei, eu acho que eu já tive casos em casa, na família, né? Então eu acho que é uma coisa que choca bastante. E eu acho que que a gente está muito distante ainda. Eu brinquei com você porque, na verdade, essa era a minha resposta. Eu gostaria de um dia usar, através do meio de comunicação que eu manipulo, que eu manejo, dar essa notícia de que a cura do câncer, como um todo, foi descoberta, que os meios para se curar qualquer tipo de câncer foi descoberto. Fiz um programa a respeito dessa fosforurança outro dia aqui, com oncologistas presentes, fui repreendida por eles por ser total e absolutamente a favor da liberação. Eles não concordam, a gente já conhece a polêmica, vale até um outro programa, mas eu acho que isso não é utopia.
Eu tive uma irmã que faleceu de Alzheimer precoce e até outro dia não se falava, não se tinha uma luz sequer para o Alzheimer e hoje já temos. Então a gente tem que ter fé. Qual é a notícia que você gostaria de ter dado? Eu estava aqui pensando, também seria sobre a cura do câncer, mas seria também algo relacionado à saúde, a esse sistema único que não funciona muito bem. Então, alguma coisa que a gente chegasse, pode ir no SUS, que você vai ser bem atendido, que você vai ter um atendimento digno. Pode pegar um ônibus, um trem, que vai funcionar. Que vai ser tão bom quanto em outros países, que a gente sabe que o atendimento público é melhor que muito particular por aí. Exatamente. Bom, dentro dessa linha de a notícia que eu gostaria de ter dado e eu não dei, qual é a notícia que você deu e não gostou? Eu lembro uma das coisas que me marcou bastante nesse 1 ano e meio de GPTV, eu fui fazer um velório em Dumont de um segurança que tinha sido assassinado em trabalho e foi num final de semana que era o meu festival de balé, agora no final de novembro. Eu dancei sábado à tarde e sábado à noite, domingo de manhã eu fui em Dumont acompanhar esse velório, entrevistar a esposa, os filhos que estavam ali velando o corpo do parente e no domingo à tarde e domingo à noite eu dancei. Então, assim, foi um exercício muito grande ali da profissão e que me deu muita certeza de que é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer para sempre. E eu posso fazer qualquer coisa, viu? Inclusive aparece no vídeo se precisar, não é isso? Qualquer coisa. Né? Então tá combinado. A gente já tá acabando. Francine, qual é a notícia? O caso do Joaquim, do menino Joaquim. Que você não gostaria de ter dado? Foi um que eu acompanhei desde o dia que ele sumiu até o encontro do corpo, então preferia não ter acontecido. Eu já estava pensando nessa mesma linha, assim, mas colocando assim, acho que qualquer notícia envolvendo a violência contra a criança. É o caso do menininho agora, né, mais recente, de 1 ano e poucos meses, né, violentado pelo padrasto. É o caso Joaquim, é o caso Pedrinho, tantos os casos assim, ao longo desses anos assim que a gente acompanhou. Esses casos me chocam muito. Casos que envolvem violência com crianças são casos que eu não gostaria nunca de ter que falar. Bacana. Então, super obrigado pela presença de vocês. Acho que foi super importante para o meu público entender o que acontece por trás das câmeras e parar de supervalorizar também só os âncoras, só os jornalistas que saem à rua e saber que tem gente muito boa, gente muito interessada por trás, trabalhando muito, para que a notícia possa chegar para você da forma mais pura, mais contundente, mais precisa, todos os dias através dos meios de comunicação da nossa cidade e do Brasil. A notícia que eu gostaria de ter dado e que eu não dei até hoje é que todo o sistema político desse país funcionasse. Essa seria a que eu gostaria de ter dado. A que eu já dei para vocês e que eu não gostaria de dar é que, infelizmente, só o impeachment não vai resolver. O nosso país precisa ser reformulado como um todo, os nossos políticos todos, quase sem exceção, repensar no posicionamento e na escolha, na responsabilidade que eles têm dado pelo povo. Para vocês, honrem as suas calças, honrem as suas saias, tenham vergonha na cara e trabalhem pelo nosso país. Porque eu não tenho editorial, eu posso dizer, não gosto de nenhuma forma de governo que tem submetido o nosso país até hoje. Está na hora de mudar. E a gente indo às ruas, a gente consegue. Um beijo. Sexo Arroz Internet volta na semana que vem. Um beijo, Orlando, pra você. Um beijo, querido. Fica com Deus e a gente se vê segunda-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo, Mariângela Gumerato.